Capítulo 6 A construção do templo. No ano 480, depois que os filhos de Israel foram tirados da terra do Egito, durante o 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês do ano, ele começou a construir o templo de Javé. O templo que Salomão edificou e consagrou a Javé tinha 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13,5 metros de altura. O pórtico, a sala de entrada do santuário, tinha a largura do templo, que era de 9 metros, e avançava 4,5 metros à frente do templo. Ele mandou fazer janelas de treliças fixas para o templo. Edificou andares em torno do templo, encostados na parede, tanto do pátio como do santuário interior, construindo assim salas laterais ao redor. O andar térreo tinha 2,70 metros e o terceiro andar tinha 3,15 metros. Ele orientou que se produzissem saliências de apoio nas paredes externas do templo, e por esse motivo não foi preciso perfurar as paredes. Na edificação do templo, só foram usados blocos cortados e preparados nas pedreiras, para que assim, durante os trabalhos de construção, não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. A porta para as salas laterais do meio estava no lado direito do templo, e havia escadas espirais para subir ao andar do meio e deste ao terceiro. Deste modo, ele construiu e terminou o templo, ordenando que o cobrissem com vigas e tábuas do melhor cedro. Também edificou e concluiu salas ao redor de todo o templo, e cada sala tinha 2,25 metros de altura, e elas estavam ligadas ao templo por resistentes vigas de cedro. Então, a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que estás edificando, se procederes de acordo com os meus estatutos, se obedeceres às minhas orientações e seguires fielmente os meus mandamentos, eu confirmarei, por teu intermédio, a promessa que fiz a teu pai Davi. E habitarei no meio dos israelitas, e jamais desampararei o meu povo de Israel. Assim, Salomão finalizou a construção do templo. O Santo dos Santos. Salomão mandou forrar todas as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto. E o assoalho foi feito com tábuas de pinho. Ele separou 9 metros na parte de trás do templo, erguendo uma divisória produzida com tábuas de cedro, do chão ao teto, a fim de edificar dentro do templo o Debir, Santo dos Santos, o lugar santíssimo. O recal, o átrio principal, localizado em frente do Debir, o santuário interno, media 18 metros de comprimento. O interior do templo era todo forrado de cedro, decorado com finos entalhes de figuras de frutos e flores abertas. Toda a parte de dentro da sala era revestida de tábuas de cedro da melhor qualidade. Não se observava nenhuma pedra aparente. Preparou também o santuário interno no templo para ali depositar a arca da aliança de Javé. O santuário interno media 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura, e Salomão ordenou que toda a parte de dentro fosse revestida de ouro puro, e da mesma forma mandou revestir de ouro o altar de cedro. Também cobriu de ouro puro todo o interior do templo, e estendeu correntes de ouro em frente do Debir, o santuário interno. Deste modo, acabou por revestir de ouro puro todo o interior do templo, e também o altar que fazia parte do santuário interno. Os querubins. No Debir, o santuário interno, Salomão mandou esculpir em madeira fina de oliveira as figuras de 2 querubins, cada um com 4,5 metros de altura. As asas abertas da escultura destes seres celestiais mediam 2,25 metros, 4,5 metros de uma extremidade à outra. Os 2 querubins
tinham exatamente a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada estátua era de 4,5 metros. E Salomão colocou os querubins, com as asas abertas, no santuário interno do templo. A asa de um querubim tocava levemente uma parede e a asa do outro encostava na outra. As demais asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele também mandou revestir completamente os querubins de ouro puro. Em todas as paredes do templo ao redor, tanto no interior como no exterior, mandou esculpir figuras de querubins, palmas de tamareiras e flores abertas. E cobriu de ouro puro todo o pavimento do templo, tanto na parte interna como na externa. As portas e o pátio do templo. Salomão mandou produzir uma porta dupla para o debir, a entrada do lugar santíssimo, em madeira de oliveira selvagem. A verga e os umbrais tinham 5 lados. E nas 2 portas de madeira de oliveira entalhou figuras de querubins, tamareiras e flores abertas. Também revestiu os querubins e as tamareiras de ouro puro batido. Da mesma forma, para a porta do Ecal, a entrada do templo, mandou fazer vigas de madeira de oliveira selvagem. Seu enquadramento tinha pilares de 4 lados. Ordenou que se produzisse também 2 portas de pinho, cada uma com 2 folhas que se articulavam por meio de dobradiças. Entalhou imagens de querubins, de palmas de tamareiras e de flores abertas nas portas e as cobriu de ouro puro batido. Mandou construir o muro do pátio interior com 3 camadas de pedra lavrada de alta qualidade e uma de vigas de cedro puro. Início e término da obra. No 4º ano, no mês de Ziv, foram lançados os alicerces para a construção do templo. No 11º ano, no mês de Bul, o 8º mês, a edificação do templo foi concluída em todos os seus detalhes, de acordo com seu projeto. Salomão dedicou 7 anos do seu reinado para construí-lo.